Minhas origens todas é do Ceará. Minha mãe, meu pai, minha sogra, meu sogro, todos vieram para o Amazonas. E nós fomos para o interior, morar no interior, na ilha do Jacurutu. E com cerca de 12 para 13 anos, nós fomos para Manaus, por insistência da minha mãe, principalmente, Maria Florencio de Menezes, que era mais conhecida por Excelsa, e ficamos em Manaus, sendo que, depois de alfabetizados, todo meio do ano, final do ano, nós voltávamos para trabalhar na agricultura, ajudar lá o nosso pai que estava lá trabalhando, com mais 2 irmãos, a Glaucia, a Florencio e o Pedro. Depois disso tudo, nós casamos, eu casei com a Isa, era Isa Ferreira da Silva, e depois ficou Isa Silva de Menezes. Tivemos 5 filhos, Lúcio, Petrônio, Patrícia, Valéria e Marcos. O Marcos foi o único que continuou em Manaus, porque já trabalhava lá, e já tinha casado, tinha filhos, os outros todos vieram para cá. A minha primeira profissão, porque nós morávamos no interior, foi de agricultor, juntamente com meu pai e toda a família. Quando viemos para Manaus, eu ainda adolescente, trabalhei muitos anos como aprendiz de marcenaria, de carpintaria, em padaria, trabalhei na Padaria Universal, na Vitória, na Biju, que era a antiga Padaria Rosas. Depois, o meu grande desejo, a minha grande paixão realmente era a magistratura. Aí fui fazer o curso de Direito, aprovado, depois fiz o concurso para a magistratura, fui aprovado em primeiro lugar e antes ainda trabalhei 1 ano como advogado no escritório do Dr. João Braga, uma pessoa muito especial. Depois então eu fui nomeado, a minha primeira comarca foi Irunepé, depois o Maitá, onde ficamos lá com a família quase 7 anos. Naturalmente, quando se assume a presidência do tribunal, nós temos os nossos desafios. E eu, naturalmente, tinha um projeto a realizar. Sabia que tinha que correr, porque eu só tinha 1 ano e meio na presidência. O ponto que realmente foi crucial foi a demissão de mais de 300 temporários, alguns com mais de 10, 15 anos, para poder nomear os concursados. Eu sempre fui defensor do esforço, do estudo para atender aos concursados. Assumi esse compromisso e fui paulatinamente demitindo os temporários e assumindo o compromisso e nomeando todos os concursados. Outro assunto que foi muito importante, também foi muito questionado, foi a instalação do ponto eletrônico para controle dos funcionários, que até então não havia. Um outro também que eu registro aqui foi um problema muito grave que houve no tribunal com relação à distribuição de processo. E nós, com a ajuda do Ministério Público e da OAB, nós colocamos fim a essas distribuições direcionadas. Um outro ponto que não foi polêmico, mas que eu me orgulho de ter feito, foi a criação de assessores jurídicos para todos os juízes, porque até então só os desembargadores tinham esse direito. Então cada juiz passou a ter o seu assessor indicado pelo próprio juiz. Na nossa vida, nós sempre temos pessoas que influenciam positivamente. No meu caso, eu começo com o casal Antunes de Oliveira e Dona Bete, que foram peças fundamentais para convencer os nossos pais a ir para Manaus, para que nós pudéssemos estudar. Então eu sempre reconheço isso como gratidão. Com relação à minha vida já profissional, eu destaco
alguns desembargadores que conheci no início da minha carreira como juiz, que foi o desembargador Lúcio Fontes de Rezende e o Mário Versosa. E quero também destacar que foram peças fundamentais na minha administração os meus assessores. Sem eles eu não poderia fazer quase nada. Que foi o Paulo Lima, hoje desembargador, a Nilza Abreu, também hoje desembargadora, e o Henrique de Veiga Lima, que eu espero que ele breve chegue também ao tribunal. Agradecer também, registrar a grande colaboração da Débora Dib, que foi durante todo o meu tempo no tribunal, cerca de 14 anos, a chefe de gabinete. Quero também aqui fazer um registro especial também por um assessor que me ajudou muito, o doutor Ademir de Carvalho. Mas não poderia deixar também de citar o nome do hoje ministro do STJ, Mauro Campbell, que na época que fui presidente do tribunal, ele era o procurador-geral da Justiça e também contribuiu positivamente para que a minha administração, ao final, fosse coroada de êxito. Uma outra medida tomada na minha administração, que muito me orgulha, foi quando eu assumi em 2007, em fevereiro, um dos primeiros atos que eu pratiquei foi a criação e instalação da Vara Maria da Penha, com toda a estrutura, localização, com psicólogo, com assistente social, com juiz, com promotor, com defensor público. A minha palavra inicial para os jovens ou qualquer outro cidadão que deseja magistratura deve pensar e fazê-lo pensando em vocação. Não é bom, nem é aconselhável que faça o concurso só porque o salário é alto e tem todas as proteções. Outro ponto que eu destaco é a questão da integridade. O magistrado ele tem que ser íntegro nas suas decisões. E também a parte da produção, tem que trabalhar, se dedicar. Eu vejo sempre a magistratura, como fiz durante 36 anos, como um sacerdócio. Infelizmente, alguns entram na magistratura sem esse princípio em mente e, no final, não dá certo. A minha palavra, então, é vocação, integridade e dedicação ao trabalho.